Bom, vamos entrar aqui no gráfico então. Vou começar pelo gráfico semanal do Bitcoin, porque está acontecendo algo interessante. Apesar do preço estar caindo, como vocês estão vendo agora no início da semana, né? A partir de hoje tem uma queda de preço aqui, mas é uma queda pequena. O interessante é, o preço rompeu esta região, esse retângulo cinza aqui, que era justamente os topos que a gente teve lá na alta histórica, ou seja, fechamos a semana passada acima dos 60 mil dólares, portanto, alta histórica de fechamento semanal, e agora, nessa semana, recuamos até onde? Exatamente até a nossa região cinza, fazendo ela, portanto, de suporte. Uma região que era resistência durante toda essa fase aqui, agora se transforma em suporte. É exatamente o que a gente precisa ver se a gente quiser uma continuação da alta. Então, essa semana agora precisa fazer a região cinza como suporte, bater aqui e voltar a subir. O que a gente não quer é que ela caia para baixo dessa região cinza, né, que seria aí um falso rompimento. Então, a gente quer a continuação desse movimento fazendo a região de suporte. Já no gráfico diário, temos uma situação bem interessante porque o Bitcoin vem respeitando essa linha branca, essa linha de tendência que vem desde o dia 2 de outubro. Então, ele sempre sobe, né, e retorna fazendo suporte sobre essa linha branca ao longo de todo esse período que a gente está vendo, tá? Até quando parece que ele vai romper, não rompe, olha. Ele segura aqui nessa região da linha e volta a subir, que é o que está acontecendo justamente no dia de hoje, né? Depois de ter tido uma disparada, ele voltou a testar a linha branca. Mas também existem informações interessantes aqui na horizontal, que são essas linhas coloridas, né? Botei duas linhas verdes e essa linha aqui embaixo amarela. E notem que interessante, o preço ele deu essa subida aqui e aí entrou nesse canal. Ele ficava preso numa resistência nessa linha verde dos 57.492 e fazia suporte nessa linha de baixo amarela nos 53.787. Então notem quantos dias nós ficamos aqui, né? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Não conseguia romper essa resistência dos 57.492. Até que neste dia, no dia 15 de outubro, rompeu e aí subiu com tudo, fazendo aqui uma próxima resistência nos 61.700. E ela está servindo mesmo como resistência em todos esses dias a partir do dia 15, né? Então todo dia a gente tenta romper essa resistência, mas fecha exatamente abaixo dela. Então ela vem segurando o preço, inclusive no dia de hoje, né? O preço chegou a subir aqui para os 62.600, mas já voltou de novo para baixo dessa linha verde dos 61.700. E é um momento interessante porque ou a gente vai ver esse rompimento acontecendo até amanhã, ou automaticamente nós vamos romper a linha branca de tendência, né? Porque ficar abaixo da verde a partir de amanhã significa também ficar abaixo da linha de tendência branca, o que não acontece desde o dia 2 de outubro. E essas linhas aqui não são resistência à toa. Se a gente afastar o gráfico, vocês vão entender que isso está ligado ao que a gente teve lá no período da alta histórica aqui, né? A linha verde aqui, como vocês podem perceber, ela foi resistência nesse ponto aqui do dia 21 de fevereiro, teve a queda, depois, quando subiu, voltou a enfrentar resistência nessa mesma linha verde, quando rompeu, olha só que interessante, também subiu e parou nesta resistência aqui dos 61.700. Então, mesma coisa que estamos vendo aqui. Estão vendo? Essa primeira região aqui que foi presa por essa linha verde, foi essa mesma situação que a gente teve aqui. Na primeira busca pela alta histórica, parou nessa linha. E depois o segundo ponto que a gente está vendo exatamente agora é essa mesma resistência aqui. Na segunda busca por alta histórica, parou aqui. E aí levou um tempo até que tivesse um rompimento e buscasse lá os 65 mil dólares. Então, estamos fazendo exatamente o mesmo movimento que aconteceu lá atrás. Era esperada essa escadinha aqui e agora é aguardar por esse rompimento, que eu acho provável aí nos próximos dias. Como vocês sabem, o movimento que a gente está vendo nesse ano é muito parecido com o movimento lá de 2013, né? Quando tivemos um pico, uma queda forte e depois um segundo pico formado, mais alto do que o primeiro. E esse gráfico aqui, que é um gráfico espiral do Bitcoin, ele é bem interessante para mostrar como as coisas estão semelhantes a 2013 e como tem muita alta para vir, tá? Então, dá uma analisada aqui, eu vou explicar para vocês como funciona. O preço é essa linha colorida que vai rodando aqui nessa espiral. Vocês percebem que o preço ele sai do zero aqui no centro, né? E aí, quanto mais distante do centro, maior o preço, né? O preço vai subindo do
Bitcoin, $100, $1.000, $10.000, $100.000, enfim. E aqui você tem essa linha mudando de cor, porque azul representa o ciclo de 2009, amarelo o ciclo de 2013, laranja o ciclo de 2017 e rosa é o ciclo atual de 2021. Cada volta completa nesse desenho representa o período do halving, ou seja, que acontece de 4 em 4 anos. Então, uma volta completa são 4 anos, o que significa que um quarto de volta, uma fatia de pizza aqui, representa um ano. Então, aqui em cima vocês estão vendo 2009 nesse ponto aqui, quando chega aqui, 2010. Quando chega aqui, 2011. Quando chega aqui, 2012, tá? Mesma coisa para 2013. 13 está aqui, 14 está aqui, 15 está aqui, 16 está aqui. Mesma coisa para 17, né? 18 vai estar aqui e assim por diante. E 21 também vai estar aqui. E estamos indo para onde? Para 2022, tá? Então vocês já entenderam como funciona aqui a divisão desse círculo. E tem algumas coisas muito interessantes. Tudo que está em azul aqui, todos os pontinhos azuis que vocês veem nesse gráfico aqui, nessa linha colorida, significa que nesse ponto atingiu uma alta histórica. E olha só que coisa, praticamente todos os pontos azuis estão dentro desse primeiro quartil aqui, né? Dessa primeira fatia de pizza que vocês têm aqui. Ou seja, foi entre 2009 e 2010, entre 2013 e 2014, entre 2017 e 2018 e entre 2021 e 2022. Historicamente, as altas históricas acontecem somente nesses anos aqui, que representam essa fatia de pizza. E outro detalhe muito importante é o seguinte, estão vendo aqui? Altas históricas em 2013 foram 52 vezes, 52 pontos em 2013, nessa linha amarela, como estão vendo aqui, vários pontinhos azuis. Em 2017 foram 71 momentos de alta histórica, então são 71 pontinhos aqui nessa linha laranja. E como estamos aqui na nossa linha rosa, são somente 28 pontos até o momento. Ou seja, metade do ano que teve menos pontos de alta histórica, que foi 2013, que foram 52. Então, estamos aqui, em teoria, muito distantes ainda de chegarmos a uma alta histórica. Estamos na metade dos pontos ali de novas altas históricas. Teríamos agora mais uns 28 dias aí de altas históricas para acontecerem. Então tem muita coisa para acontecer e como a gente viu, a tendência é que sempre acontece dentro desse ano aqui, dentro dessa fatia, esse primeiro quartil aqui, que termina justamente na virada de 2021 para 2022. Então são poucos meses até isso acontecer e promete demais, né? Porque seriam 28, 30 dias aqui atingindo novas altas históricas para a gente se igualar aqui a 2013, que teve 52 pontos de alta histórica. Algumas similaridades são bem visíveis. Notem essa linha amarela que corta aqui esse círculo. Ela marca o primeiro pico de alta do Bitcoin aqui em 2013. Estão vendo? Esse aqui foi o primeiro pico de 2013 e olha só onde foi o primeiro pico de 2021. Exatamente no mesmo ponto, tá? Na mesma distância aqui do ano, né? Então, exatamente no mesmo ponto. E se a gente seguir, esse momento aqui um pouquinho para frente da data atual é exatamente primeira alta histórica após todo esse período de consolidação, né, do primeiro pico, depois cai o preço, consolida aqui e estamos chegando no momento que seria primeira alta histórica após consolidação. Em 2013 aconteceu aqui. Será que vai acontecer também em 2021? Tudo indica que sim, né? O preço está subindo, fizemos um fechamento de alta histórica no gráfico semanal, a tendência é que isso aconteça também no gráfico diário dentro dos próximos dias ou das próximas semanas, fazendo com que, mais uma vez, a gente feche aqui exatamente no mesmo ponto de 2013. Já olhando aqui para o final do ano, olhem só como a linha amarela de 2013 fechou exatamente aqui próxima dos $1.000, né? A linha laranja de 2017 fechou exatamente próxima aqui dos $10.000 e a tendência é que a nossa linha rosa feche aqui o final do ano exatamente próxima dos $100.000. Então vai multiplicando por 10 a cada novo ciclo do Bitcoin, né? A cada novo ciclo de 4 anos do halving do Bitcoin, a gente suba um degrau dentro desse gráfico circular. Mas aí vem aquele questionamento, tá, Guilherme? Todo mundo fala que o Bitcoin vai subir, que a gente vai encontrar uma nova alta histórica, alguns falam em 100 mil, outros falam em 150 mil, o Stock to Flow Model fala de 228 mil. Até onde vai essa alta do Bitcoin? Como é que eu vou saber a hora de vender? Porque eu não quero ter que devolver
tudo que eu ganhei. Se você está olhando em dólar, você fala, pô, o Bitcoin bateu 200 mil, não vendi, desabou para 100 mil, perdi metade do meu patrimônio, eu não quero que isso aconteça comigo. Ou se você pensa em Bitcoin, minha quantidade de Bitcoin vai ser sempre a mesma se eu não vender. Ok, mas você poderia ter multiplicado a sua quantidade de Bitcoin. Se você vendesse em 200, por exemplo, e recomprasse tudo em 100, você dobrou a sua quantidade de Bitcoin. Continua valendo a pena fazer a venda. E como que a gente pode saber o momento ideal para você vender? Existem diversos indicadores legais no mercado que são válidos, só que muitos deles vocês não têm ali uma visualização em tempo real, né? Aqui tem um exemplo, tem esse site aqui que é bem legal, eu recomendo para vocês, Look into Bitcoin, como vocês estão vendo aqui, e aqui tem vários gráficos. Esse gráfico aqui eu gosto bastante, que é multiplicador de média móvel de 2 anos. O que significa? Aqui no gráfico, o preço do Bitcoin, né, tá subindo aqui, você tem uma linha verde passando por baixo, que é o nosso suporte, que seria justamente a média móvel de 2 anos. Você multiplica isso por 5 e você forma essa linha vermelha no topo, que seria aqui uma resistência lá em cima, um momento ideal para você vender. Note que todas as vezes que o preço encostou na linha vermelha ou superou a linha vermelha, foi um excelente momento para venda do Bitcoin, tá? Como aqui vocês estão vendo em 2011, né? Um pico, mais uma vez aqui em 2013, no primeiro pico de 2013, e mais uma vez aqui no segundo pico de 2013. Mesma coisa no pico de 2017, mesma coisa aqui, ó, quando encosta justamente na alta histórica que a gente teve ali nos 63 a 65 mil dólares, tá? Então, esse gráfico sempre indicou pra gente o momento ideal para venda. Já a parte de baixo, né, a linha verde, ela indica sempre o momento ideal para compra. Quando o preço cai abaixo da linha verde, como nesse momento aqui em 2011, nesse momento gigante que a gente teve aqui durante todo o ano de 2015 e 2016, também foi um ótimo momento para compra. Nesse momento aqui, no início de 2019, ótimo momento para compra. Mesma coisa no auge da crise de março de 2020 também, marcado aqui nesse gráfico. Então, vocês podem usar essa ferramenta como parâmetro. Mas existem outras ainda mais interessantes que vocês podem usar no próprio TradingView. Esse trader aqui, ó, TechDev, @TechDev_52, sigam ele aí no Twitter, né? Ele achou aqui, por exemplo, um indicador que, por enquanto, está 100%, que é você pegar o gráfico de 2 semanas do Bitcoin, cada barra do gráfico terá 2 semanas de duração, e usar o indicador RVI, que é o indicador de volatilidade relativa. E cada ciclo intermediário ou topo de ciclo na história bateu nos 91 ou acima disso nesse indicador, enquanto o fundo bateu ali em 29, 30, como vocês vão ver no gráfico. Então, aqui está o preço, como vocês estão vendo, tá? Então, temos os topos aqui tanto do ciclo quanto do meio ciclo, no caso de 2013, e aqui embaixo vocês têm um indicador. A linha verde marca 91. Notem que exatamente coincide o topo de cada ciclo aqui com o topo nesse indicador. Toda vez que passou dessa linha verde, ele sinalizou aqui para gente. Eu tentei fazer isso aqui no TradingView, não consegui fazer um ajuste exatamente igual ao dele, mas ficou bem próximo. Mas claro, isso aqui é uma foto e não te ajuda em nada, porque você não vai saber quando esse indicador estiver subindo aqui. Você precisa fazer isso no teu próprio gráfico. Então, como você faz isso? Primeiro, você precisa abrir o gráfico do Bitcoin dentro do TradingView, que é essa ferramenta que eu falei para vocês, que tem de forma gratuita aqui embaixo. Só que para fazer, por exemplo, um gráfico de 2 semanas, você não tem isso na ferramenta gratuita. A ferramenta gratuita ela te dá ali os mais simples, né? Gráfico de 1 hora, de 1 dia, de 1 mês, por exemplo, mas não de 2 semanas, que é um gráfico meio diferente. Então, nesse caso aqui no TradingView, você precisaria pagar ele para ter acesso a essa ferramenta. Eu estou usando aqui, você poderia puxar de qualquer corretora, tá? A cotação do Bitcoin, mas estou usando aqui Brave New Coin. Você digita isso aqui, tá? Então BLX ou Brave New Coin, que é isso aqui, e aí você vai abrir esse gráfico que eu estou usando, que traz lá o preço do Bitcoin desde o início de tudo, desde 2011 no caso, né? Então é um gráfico que pega mais tempo do Bitcoin. Mas você pode usar da Binance ou de qualquer corretora da sua preferência. E aí depois você seleciona o período aqui, tá vendo? Aqui você tem dia, semana, e eu criei, no caso, 2 semanas. Como é que você cria? Aqui embaixo você coloca qualquer coisa, 1 ou 2, no caso, você vem aqui e bota 2, né? Seleciona aqui, ao invés de minutos, semana, e adiciona. E aí vai criar aqui, dentro desse drop-down aqui, 2 semanas, seleciona, ou seja, cada barra agora desse gráfico tem 2 semanas de duração. Então, isso aqui vai estar formado certinho. Como é que você vai trazer o indicador? Aquele indicador que eu acabei de mostrar para vocês do cara lá,
é esse indicador aqui de cima. Depois eu explico o de baixo para vocês, tá? Então, o de cima é o RVI. Como é que você traz esse indicador para cá? Clique em indicadores aqui em cima, clicou em indicadores, digita RVI. Vai estar aqui, ó, índice de volatilidade relativa. Clicou, ele vai abrir. Mas ele vai abrir aqui meio desconfigurado. Então, o que você faz? Vem aqui no gráfico, dá 2 cliques em cima da linha, vai abrir aqui, você bota qual é o time frame do indicador, você pode botar igual ao gráfico, pode ser, não tem problema, apertar de 2 semanas, ou botar 2 semanas, tanto faz, tá? Depois você vem aqui em estilo, eu coloquei a linha branca, você coloca na cor que você quiser. Banda superior, eu travei em 90, que é mais ou menos o ponto que ele indicou pra gente, como sempre sendo o topo de cada ciclo. E banda inferior, eu marquei em 30, que eu achei um ponto interessante aqui para recompra do Bitcoin. E aí você dá OK, tá? Então, apareceu aqui. E olha só como ficou legal. Todas as vezes aqui que vocês estão vendo esse indicador passando desse topo do 90 aqui, olha só o que a gente tem. Exatamente o topo de cada ciclo. 2011 aqui, ó. Se você tivesse vendido o Bitcoin nesse momento aqui, seria o momento ideal para venda, porque logo na sequência o preço desabou. Vamos para frente, 2013. Esse ponto aqui onde o indicador passa novamente do 90, olha lá em cima. Momento ideal, de novo, para você vender seus Bitcoins. Na sequência o preço desabou. Mais para frente, segundo topo de 2013, momento ideal para você vender. Na sequência, o preço desabou. Mais para frente, nós temos aqui, ó, o meio de ciclo de 2017, foi exatamente nesse ponto aqui, né, que supera o 90 do indicador. Olha como o preço cai feio lá em cima, né? Então era um bom momento para você vender também. E o segundo aqui foi exatamente o topo histórico lá de 2017, onde atingiu os 20 mil dólares. Mais uma vez, excelente momento para venda. E agora aqui, mais recentemente, ó, estão vendo justamente aqui na virada de 2020 para 2021, ele indicou venda. A gente já teve um pequeno momento aqui de subida, né? Porque nesse ponto exato aqui, o preço do Bitcoin estava em 45 mil dólares, né? E aí ele teve uma subida até lá, a região dos 60 e poucos mil dólares na sequência. E aí depois desabou, e desabou até os 28 mil dólares, como a gente sabe. Então, também era um excelente momento para venda, porque se você vendesse ali nos 45 até os 50 mil dólares, excelente para recomprar nos 28. Então, realmente, esse indicador está muito preciso para a gente saber quando é o topo de cada ciclo, quando é o momento ideal para você vender os seus Bitcoins. Mas, como eu falei para vocês, eu não consegui fazer exatamente aqui as configurações para encontrar os fundos que ele encontrou, tá? Aqui marcando em 30, como eu falei para vocês, já dá uma ideia muito boa do momento de compra, né? Sempre que cai abaixo do 30 aqui, excelente momento para compra. Mas existe um outro indicador aqui embaixo que é ainda melhor para isso. Também utilizando o gráfico de 2 semanas, você vai abrir o RSI. Então, o RSI, você vem aqui, indicadores, digita RSI, índice de força relativa. Clicou, vai abrir esse gráfico aqui. Geralmente o RSI ele vai marcar aqui de 30 até 70, né? Mas não é isso que a gente quer. Então você vai vir aqui, clica 2 vezes sobre a linha, vai abrir aqui valores, você bota 2 semanas ou igual ao gráfico, mantém o período em 14. No estilo, você faz o seguinte, a banda superior você marca 90, a banda média aqui, middle bands, você bota 65 e a banda inferior você coloca 40, tá? E dá o OK. O que você vai encontrar com a configuração assim? Primeiro, topos mais uma vez. Sempre que superou 90 aqui no RSI, no gráfico de 2 semanas, vocês notam, como eu marquei em amarelo, que é exatamente o topo de cada ciclo, né? Era o momento ideal para você fazer a venda do Bitcoin. E agora você tem 2 indicadores aqui para tirar a dúvida. Notem que sempre bateu igual, exceto nessa vez aqui, ó. Esse aqui em meados de 2017, que realmente não era um momento excepcional para venda, né? Era um meio de ciclo ali, não era muito topo. Você teve essa marcação no RVI, que é esse gráfico de cima aqui, esse indicador de cima, mas não teve no RSI embaixo. Então era mais fraco do que a média, tá? Em todos os outros picos, os 2 gráficos estão mostrando a mesma informação, ou seja, venda os seus Bitcoins. Só que a vantagem do RSI, que eu estou marcando aqui embaixo, é o seguinte, ele também é muito preciso para marcar o momento de comprar Bitcoin, que são esses círculos vermelhos aqui. Sempre que ele caiu para baixo de 40 aqui no caso, né, ou encostou no 40, era o momento ideal para recomprar os seus Bitcoins naquele preço promocional. Então, notem aqui, ó, os picos já mostrei para vocês, né? Mas notem aqui o fundo que a gente teve nesse momento aqui. Olha lá em cima no preço do Bitcoin. Exatamente este ponto aqui. Um momento
perfeito de recompra do seu Bitcoin. Mais para frente aqui, já entrando aqui na virada de 2015. Olha lá em cima, exatamente o fundo do poço, o momento ideal para você recomprar o seu Bitcoin. Olhando mais para frente, aqui nesse momento, olha lá em cima, exato, o momento mais baixo do preço do Bitcoin nesse último ciclo. Foi lá $3.000 exatamente, né? Então, você teria recomprado exatamente no ponto ideal, usando esse indicador. Mais para frente aqui, olha aqui, março de 2020, quando estourou a crise. Olha como é que está o preço do Bitcoin lá em cima. Ele chegou a bater aqui ó, em $3.800. Outro momento excepcional para a recompra do Bitcoin. Então, notem, pessoal, como esses indicadores estão muito, muito precisos. Vocês não precisam ficar apavorados. Simplesmente siga esses indicadores, porque eles funcionaram ao longo de toda a história e tendem a funcionar, ou pelo menos dar uma aproximação muito confiável com relação ao momento de começar a vender ou começar a recomprar Bitcoin. E se isso tudo que eu estou falando faz sentido, o que vocês acham que vai acontecer? Olha aqui onde está no momento esses indicadores, né? No gráfico de cima a gente está aqui próximo dos 60, no gráfico de baixo a gente está aqui em 66, né? E como eu falei para vocês, tem que subir até onde? Todos os picos da história foram aqui em cima, né? Acima do 90 nos dois indicadores. Tem muito caminho para o preço do Bitcoin subir até passar aqui do 90 nos dois indicadores. Tudo indica que teremos uma alta histórica muito alta mesmo, muito acima do valor atual, mas fiquem ligados, abram esse gráfico, deixem salvo aí no TradingView de vocês e acompanhem semanalmente para saberem o momento exato de fazer a venda com um risco muito mais baixo do que simplesmente ficar seguindo o canal de YouTube ou lendo notícia em portais de notícia. Aqui você consegue controlar o momento ideal de compra e de venda do seu Bitcoin. Para fechar com uma informação interessante para vocês, aqui no gráfico de baixo, no indicador de baixo, que é o RSI, eu marquei o middle, né, o meio do caminho aqui, que você também seleciona lá naquela linha, lembra? Aqui, ó, middle band, banda do meio, que eu botei 65, eu marquei aqui na cor verde. Por quê? Porque geralmente, quando esse indicador supera essa middle band, supera essa linha tracejada verde, significa que ele vai buscar primeiro o topo do que o fundo. Tá? Então, ele passou aqui, por exemplo. O que vai acontecer? Ele vai vir primeiro aqui no amarelo do que no vermelho, como aconteceu. Aqui de novo, né? Quando ele superou essa linha verde, ele vai buscar o amarelo antes de buscar o vermelho. Quando superou aqui, por exemplo, essa linha verde, o que vai acontecer? Ele vai primeiro lá no topo, tá, do canal, acima do 90, antes de buscar o vermelho. E assim por diante. E olha só o que está acontecendo exatamente agora aqui com esse indicador. Ele acabou de romper o meio do caminho, essa linha tracejada verde. Então, indica para a gente o quê? Exatamente. Significa que, provavelmente, vamos buscar o topo acima dos 90 antes de buscar o fundo. É mais um indicativo para a gente de que temos muito pela frente. A alta histórica ainda está por vir. Quem não seguia por um indicador como esse está andando às cegas e vai se apavorar com qualquer quedinha de 10, 15% do Bitcoin, que é muito comum ao longo de um ciclo de alta. Antes de fechar, pessoal, só trazendo aqui uma atualização com relação ao gráfico semanal da Ethereum, né? Notem que aconteceu o que era previsto, né? O preço subiu, encontrou aqui esta linha nos $3.950, formando aqui essa xícara com alça, mas essa região, como eu falei para vocês, é uma região de resistência. Como vocês podem ver, o preço não conseguiu superar aqui final de agosto, também não conseguiu superar aqui em meados de maio, tá? E mais uma vez não conseguiu superar. Olha só, o preço da Ethereum subiu, encontrou resistência aqui e voltou a cair nessa semana. Então, calma, porque ainda não tivemos o rompimento desta linha, né? Precisa fechar a semana acima dos 3.950 para termos essa configuração de xícara com alça e aí, to the moon, Ethereum vai voar e vai subir muito mais do que o valor atual. Então, esperem um rompimento antes